Amém? Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, tá tudo bem com vocês aí? Pode se assentar, o pessoal, fica à vontade aí. Fica à vontade. Se você está vendo alguém que está nos visitando esta noite aqui pela segunda ou terceira vez ou primeira vez, dá um abraço nele aí. Dá um abraço nele. Fala que você é especial, esse culto não seria o mesmo se você não estivesse aqui. Deus nesta noite marcou um encontro comigo e com você. Nesta noite Ele quer te mostrar um esconderijo, aonde você pode se esconder. Este lugar é nos braços do Pai. Essa pessoa você pode confiar. Nesse Pai você pode se entregar. Ele vai cuidar de você em cada detalhe. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jonas. É depois do livro de Amós. No capítulo 1. Nesta noite Deus quer te envolver em uma unção. Nesta noite Deus quer que você se embriague na presença dEle. Então não deixa que nada nessa noite venha tirar a sua atenção, nada nessa noite venha fazer você perder a sua direção nessa noite aqui. Todos acharam aí? Amém? A partir do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Jonas. Obrigado, Juninho. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Agora eu quero que você, é o momento que a gente vai orar agora. Feche seu olho, vai se entregando com Deus. Esquece quem está do seu lado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui as nossas vidas, ó Deus. Precisamos de Ti nesta noite. Precisamos da Tua unção, Deus. Precisamos do Teu abraço. Precisamos do Teu toque. Fica à vontade, Deus. Se o Senhor não estiver aqui conosco, nada seremos, Pai. Se o Senhor não estiver conosco, Pai, nós somos como uma folha seca, que quando cai de uma árvore, não sabe onde vai cair. Precisamos de Ti, Deus. Eis aqui as nossas vidas, que o meu eu diminua e que o Senhor cresça. Nesta noite aqui queremos Te conhecer mais. Nesta noite aqui queremos conhecer o esconderijo do Senhor. Queremos nos esconder em Ti. Queremos nos envolver. Oh, Paizinho querido, fica à vontade, Deus. O Senhor é bem-vindo no nosso meio, Pai. Abençoe o pastor Evandro, a pastora Karina, a Elô. Eles tiveram um compromisso nessa noite e não puderam estar aqui. Que o Senhor possa estar cuidando deles, Pai. Que o Senhor possa estar alcançando eles neste momento. E que o Senhor possa realizar os Teus sonhos na vida deles, Pai. Eles fazem falta aqui, Pai. Já estamos com saudade deles, Deus. Deus, fica à vontade. O Senhor é bem-vindo no nosso meio. Amém? Amém. Jonas aqui, ele recebe uma ordem de Deus. Deus dá uma direção para Jonas, para ele ir numa cidade chamada Nínive. Só que essa cidade Nínive era uma cidade que ninguém queria ir para lá. Era uma cidade bem conhecida pela sua crueldade, pelo jeito que eles tratavam as pessoas. Todo o exército que se levantava muitas vezes contra eles, quando eles perdiam, esse povo aqui de Nínive pegava esse pessoal, os que não eram mortos, pegava os escravos lá, cortava os dedos dele, cortava a orelha deles, cortava o nariz, fazia tudo quanto é tipo de tortura. Tudo quanto é tipo de tortura.
faziam eles morrer afogados. E Jonas, e quando Deus mandou essa direção para ele, o Jonas ele ficou meio assim. E agora, Senhor? E no versículo 4 aqui, ó, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio que estava Jonas começou a se quebrar. Jonas aqui, ó, ele não quis obedecer o que Deus tinha para ele. Ele preferiu ir na cidade de Tarsis. E tinha um navio que estava prestes para se embarcar para seguir rumo. Ele pensou: eu não vou nesse lugar não. Imagine um lugar onde só tem pessoas ruins, onde tem tudo quanto é tipo de crueldade, de morte. Eu não estou querendo comparar nenhuma cidade, mais ou menos vamos supor que ele fosse lá no Iraque lá. Ele não queria ir. Bem na época do bombardeio, bem na época que estava tendo muita guerra, muita morte. E Jonas quer saber? Eu não vou lá não. Jonas falou: se eu for lá eu vou acabar morrendo. O que ele fez? Ele montou nessa embarcação que estava prestes a sair para Tarsis. E no versículo 3 aqui fala assim: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Neste momento aqui, Jonas ele estava começando a fazer uma escolha que não agradava o coração de Deus. Deus passou uma ordem para ele. Muitas vezes é assim com a gente. Deus nos dá uma direção e a gente vai por outra. Muitas vezes Deus nos dá um caminho e a gente prefere muitas vezes ir pelo caminho mais fácil. É bom, né? Pô, Deus, esse caminho aqui, Deus, capaz de eu morrer ali. Pensou se o pessoal me pega ali, cortar meus dedos, meus braços fora? Assim Jonas começou a pensar naquele momento. Ele preferiu pegar um lugar que era mais tranquilo. Tarsis era um lugar, uma terra boa, uma terra tranquila, uma terra que o pessoal era meio tranquilo, gente boa. E Nínive não. Nínive ele tinha no coração dele, se ele fosse para lá pregar sobre Deus, a coisa ia ficar feia pro lado dele. A coisa ia ficar feia. Para quem não conhece Nínive, Nínive é a capital do império da Síria. O profeta Naú chama a cidade, e a segunda é uma das cidades que é conhecida como cidade de sangue. Em alguns livros lá atrás, o profeta Naú, ele fala que essa cidade é conhecida como sangue. E você acha que Jonas vai querer ir lá? Eu também não ia querer ir lá para uma cidade que... Mas quando Deus manda, quando Deus tem um propósito na sua vida, você pode seguir vários caminhos, mas quando Ele te chama, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Muitas vezes a gente é meio teimoso, né? Eu mesmo, antes de vir para Cristo, eu demorei um pouco. Eu vim no amor. Alguns amigos meus veem na dor. E muitas vezes Deus te chama para você caminhar com Ele, porque quando você começa a caminhar com Cristo, você não se torna mais a mesma pessoa. Quando você começa a caminhar com Jesus, aquele seu hábito que muitas vezes deixa o coração dele triste, isso vai começar a te incomodar. Você pode até cometer aquela atitude, você pode até fazer aquilo, só que você vai ter o Espírito Santo falando: não faz isso, não vai por aí, vem por aqui, estou te chamando. E você vai ver que o decorrer do tempo não vai ser mais a mesma coisa. Você vai se sentir incomodado com certas situações, com certos amigos que muitas vezes não levam a vida com Deus a sério. Muitas vezes eu tive que abrir mão de amigos meus, entre aspas. No meu novo começo de conversão, que faz alguns meses só, né? Alguns meses. Eu tinha alguns amigos que não serviam a Deus. E Deus falou comigo assim: ou você leva eles para a igreja, ou eles vão levar você para o mundo. Você escolhe. E como muitas vezes a gente não está preparado para ganhar aquela pessoa para Cristo, às vezes é bom você se afastar por um tempo. Não que você vai deixar de ser amigo daquela pessoa, mas você vai se afastar para você começar a orar pelaquela pessoa, para você começar
a interceder por ela, para um dia ela estar aqui do meu lado, do seu lado, sentado aí. E Jesus, ele foi assim comigo e com você. Ele teve muita paciência. Com certeza ele falava para os anjos assim: tá vendo o Polar? Logo, logo ele vai vir dançar para o Senhor. Você vai ver. Você vai ver. Logo, logo ele vai estar virando as piruetas para Deus aqui, ó. Calma, vai chegar a vez dele. Vai chegar a vez dele. E voltando aqui na nossa história aqui, Jonas, ele não quis obedecer a voz que falou para ele: vai nessa cidade Nínive e prega meu amor lá. Ele não quis. Ele não quis. E no versículo 5 ao 6, diz assim, que agora o pessoal já estava dentro do barco e levantou aquela tempestade. Essa tempestade começou a afligir tanto aquele barco. No versículo diz assim, no versículo 5, no capítulo 1. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. E Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. Jonas, ele sabia que aquela escolha que ele tinha feito, que estava causando aquela tempestade, foi culpa dele. Muitas vezes a gente faz escolha nas nossas vidas, que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, acabam pagando o preço. Muitas vezes, escolhas que as pessoas fazem no mundo, os amigos delas que estão em volta, muitas vezes pagam o preço. Uma certa vez eu ouvi uma história de um rapaz que ele estava indo para uma festa, e esse rapaz estava levando droga no seu bolso. E ele foram parar numa blitz, né? E os outros amigos dele não sabiam que estava com droga. Foram revistar, estava com droga o rapaz. Levou todo mundo preso. Por quê? Uma escolha errada muitas vezes traz uma consequência muito pesada. Se eu for roubar um banco, e o meu amigo for roubar uma bala, Deus vai, a gente pedir perdão, Deus vai nos perdoar. Ele vai liberar a gente, só que tem as consequências. O meu amigo, ele só vai tomar um sermão de alguém que viu ele pegando a bala. E eu, se eu for roubar o banco, eu vou ser preso, vou ser julgado pelos homens, vou passar vários anos na cadeia. E a gente tem que tomar cuidado na escolha que a gente faz, com os amigos que a gente anda, que muitas vezes Satanás, ele coloca pessoas, entre aspas, para dizer que são nossos amigos, para começar a nos influenciar, porque as atitudes deles são atitudes que muitas vezes, quando a gente estava no mundo, a gente gostava de fazer. As palavras dele, os assuntos dele, muitas vezes são aqueles assuntos que nós gostávamos de ter. Os lugares que ele frequenta, muitas vezes é o lugar que a gente gostava de frequentar, que não agradava o coração de Deus. E Jonas aqui, ele fez uma escolha, que ele quase afundou uma tripulação inteira. Jonas aqui, por uma escolha errada, ele ia matar várias pessoas que não tinham nada a ver, por uma escolha errada. E o versículo 6: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens? Dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez sim, se Deus lembre de nós, para que nós não pereçamos. Então aquele momento ali, com certeza, num versículo anterior, diz que o chefe do navio ali pediu para o pessoal, cada um clama ao seu Deus aí, para ver o que está acontecendo, para ver como que a gente pode se safar dessa. Então, com certeza, tinha pessoas ali que não eram crentes, tinha pessoas ali que eram muitas vezes macumbeiro, que adorava muitas vezes imagem, Deus Sol. E Jonas, ele sabia no coração dele: está acontecendo isso por minha causa. E Jonas não quis confessar para o pessoal aquele momento, ele ficou guardando aquilo. E aquilo começou a afligir aquele barco. E as pessoas começaram a ficar desesperadas. Em um certo momento aqui, e no versículo 7, e dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes para que saibamos que causa nos sobreveio este mal,
e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu vejo aqui que Deus já começou a mexer em Jonas, a cutucar o ombro dele. Jonas, você sabe o que está acontecendo, confessa para o pessoal. E Jonas, no coração dele, não, o pessoal vai me matar aqui. E no versículo 8 aqui, ó, então lhe disseram: declaramos, tu, agora por que razão sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E que povo tu és? A sorte caiu, coincidiu de cair, que era Jonas. Agora eu vou ter que entregar. Não, realmente, eu estou aqui porque Deus, Ele pediu para mim, Ele me deu uma ordem para mim na cidade de Nínive pregar a palavra, que aquele povo, a malícia dele estava chegando ao coração de Deus. E o capitão, pronto, achamos o culpado. Chama os guardas do navio aqui, vamos jogar esse cara para fora. E jogaram ele para fora, Jonas. E jogaram ele para fora. E no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 17. Deparou, pois, o Senhor a um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no estranho do seu peixe. Eu fiz uma pesquisa. Esse peixe aqui não é uma baleia. Não é uma baleia, porque a garganta da baleia é pequena e um homem não cabe ali. Um homem não cabe. Essa garganta da baleia foi feita para passar sardinhas, esses peixes um pouco menores. Um corpo de um homem não cabe ali. Com certeza foi um peixe que não era baleia, um peixe grande. Alguma espécie que estava hoje em extinção, não existe mais, um peixe grande. E com a escolha de Jonas, ele foi acabar dentro da barriga do peixe. E muitas vezes a nossa escolha nos leva dentro da barriga do peixe. Muitas vezes a gente assume compromisso, assume dívidas, que muitas vezes nos leva dentro da barriga de um peixe. Pô, e agora como é que eu vou pagar? Nossa, como é que eu vou resolver essa situação? E no capítulo 2, no versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. Quando a gente muitas vezes chega no fundo do poço, a gente abre aqui no nosso bocão: Deus, socorro, Deus, o que eu vou fazer agora, Senhor? E o Senhor fala com a gente: eu falei para você não ir por aí. Quantas vezes o pastor Dorival, o pastor Evandro pregou aqui em cima: não faça isso, não vá por aí, não faz essa escolha. E muitas vezes o nosso eu fala muitas vezes muito mais alto. Muitas vezes o nosso eu, ele tá mais forte que o nosso espiritual. Uma vez eu ouvi uma mensagem que o nosso eu é aquele cachorro escuro. É aquele cachorro escuro. E o nosso espiritual é o cachorro branco. Se você deixar o cachorro escuro sem comer, o cachorro branco vai ficar mais forte que o escuro, vai bater nele. E é assim, vice-versa. E o espiritual da gente é assim. Se você ficar algum tempo sem se alimentar com a palavra, você vai se sentir fraco. Você muitas vezes, quando vai vir uma tempestade, você não vai buscar Deus, você vai desanimar no caminho. Mas a Bíblia fala aquele que se esconde nas asas do Senhor, aquele que anda com Deus, aquele que se esconde no esconderijo que é Cristo. Essas lutas passam, a gente percebe sim, mas a gente consegue superar. A gente consegue superar. Em Salmos, capítulo 55,
Salmos capítulo 55. No versículo 1 ao 6. Perdão, no versículo 16, 55, 16. Mas eu invocarei ao Deus, e o Senhor me salvará. Com certeza que Jonas aqui, quando estava dentro da barriga do peixe, lembrou desse salmo de Davi. Ele lembrou de um colega, um companheiro meu, um companheiro que na fé, um rei que serviu a Deus. Ele escreveu um salmo. Mas eu invocarei ao Deus, e o Senhor me salvará. Jonas, ele lembrou que tem um Deus que não esqueceu dele. Dentro da barriga do peixe ele pegou e começou a respirar. Eu ainda tenho chance para ficar vivo. Eu vou conseguir sair dessa. Com certeza no momento ali ele pediu perdão para Deus. E agora volta no livro de Jonas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele o vomitou Jonas na terra. Jonas. Deus com certeza ouviu a oração de Jonas. Muitas vezes a gente chega na presença de Deus, entra no nosso quarto quebrado, triste, amargurado. Deus, eu fiz isso. Deus, eu olhei o que eu não devia olhar. Deus, eu falei o que eu não deveria ter falado. Deus, eu falei mal do meu amigo. Deus, eu desonrei meus pais. Deus, eu desonrei o meu patrão. Eu falei mal dele. E Deus vem e te perdoa. Ele vem e te abraça. Ele vem e te cobre com as tuas asas. Porque foi o que aconteceu com Jonas aqui. No reino espiritual aqui, Deus pegou Jonas no colo aqui. Que Jonas pensou, acabou. Estou dentro de uma barriga de um peixe. Já já eu vou morrer afogado aqui dentro. Já já vai começar a entrar água aqui e eu vou morrer afogado. E muitas vezes, por nossa escolha, muitas vezes a gente pensa, cheguei nessa situação, não tem mais jeito, e agora? Eu perdi meu emprego, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso pagar tal conta, eu tenho planos, eu tenho faculdade para fazer, eu tenho objetivo, e como que eu vou fazer? E Deus vem, Ele ouve a sua oração. Só que Deus, Ele ouve o coração sincero. Com Deus a gente tem que ser sincero. A gente não pode enganar Deus. A gente nem consegue enganar Deus. Deus, Ele já conhece o que a gente vai falar. Deus já conhece o que a gente vai fazer. Deus sabe, já sabe aquele pecado que a gente já vai cometer. Mesmo assim, Ele nos ama. Uma vez eu ouvi uma frase assim que diz que a menor intenção de ser melhor, Deus já vê como amor. Deus já olha com amor. Ele quer ser melhor, Ele quer mudar, Ele quer impactar os amigos dele. Ele quer ser aquele amigo que quando alguém está falando mal dos outros ali, não fala mal dessa pessoa, porque ela agora é do Senhor. Quando alguém chegar falando mal do seu irmão, ou aquele fulano lá, e toma cuidado com ele. Não, corre dessa pessoa, porque não é crente. Porque o crente de verdade, o servo de Deus, quando chega aquela pessoa que foi do mundo, chega na igreja, você tem que ficar feliz. Tem muitas pessoas que muitas vezes, tá vendo aquele irmão que chegou, ó, não anda com ele, hein? Toma cuidado, hein? Eu conheço ele lá fora. Lá ele pinta e borda. Fala não, ele vai vir para o Senhor. Você também, com essa língua grande, você precisa vir para Cristo. Eu aprendi que toda vez que você fala mal de alguém, toda vez que você degride a imagem de alguém, você está falando mal de Cristo, porque a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. O crente de verdade, quando tem algum irmão fazendo algo errado, não vai sair falando para a igreja inteira.
Tá vendo o polar ali, ó? Ele dançou errado, hein? Nossa. Tá vendo aquele rapaz ali, ó? Não fica espalhando para pessoas da igreja. Quando a gente não faz isso, a gente aqui. Os outras pessoas fazem, mas nós não. A gente é diferente. Quando alguém estiver falando mal de alguém perto da gente, eu falo assim: ô amigo, mostra a tua mão para mim. Mostra a tua mão. Deixa eu ver se você tem um furo na mão. Então, meu amigo, não fala mal daquela pessoa que chegou hoje na igreja. Ora por ela, para ela se firmar, para ela ter um encontro com Cristo. Seja um profeta na vida dela. Não seja um assassino de profeta, com a sua língua querer matar aquela pessoa. É tão bom a gente falar elogio. É tão bom a gente elogiar o nosso próximo. Quando você fala bom dia para alguém, é que você quer receber aquele bom dia da pessoa. Quando você fala um oi, você quer receber um oi daquela pessoa. Só que o mundo, ele segue um padrão diferente. Se a pessoa falou mal de mim, vou falar o dobro dela. Se a pessoa me deu um tapa na minha cara, eu vou pegar ela pelo pescoço. Não. A Bíblia nos ensina que a gente tem que vencer o mal com amor. Com amor. A Bíblia fala assim que a gente tem que suportar uns aos outros como a ti mesmo. E voltando aqui na vida de Jonas. Voltando aqui na vida de Jonas, no capítulo 3 aqui, ó. Jonas foi para Nínive. Aceitou o que Deus tinha para ele. Aceitou que Deus queria usar ele naquele lugar. E no capítulo 3, o versículo 1, dizendo assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e prega contra ela, e a pregação que eu te disser. E levantou Jonas e foi a Nínive, e segundo a palavra do Senhor, era pois Nínive uma grande cidade, de 3 dias, de 3 caminhos, uma cidade muito grande. Mas no versículo 8 aqui, ó, do capítulo 3, mas os homens e os animais estavam cobertos de pano de saco, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho, e da violência que suas mãos praticavam. A pregação que Deus deu no coração de Jonas aqui, foi uma pregação tão forte que até os animais se arrependeram lá. Eu digo não que o animal vai pedir perdão, mas eu digo assim, todo animal ele é do jeito que o seu dono cria. Um pitbull, eu tenho um amigo meu que ele tem um pitbull que é mansinho. Quando ele sobe na cadeira, ele tem medo de descer da cadeira, ele chora para descer. Mas eu tenho um outro amigo que o pitbull desse, se você fizer assim, ele arranca o seu braço fora. Eu digo nessa questão da maneira de criar seus animais, da maneira de portar com o seu próximo. Eu digo assim nessa situação, que até as atitudes dos seus animais mudaram, porque o seu dono mudou. Aquele pessoal ali, Deus usou a vida de Jonas para falar com aquele pessoal que só o coração de Deus sabia o que estava acontecendo. Aquele pessoal matava, aquele pessoal, eles não tinham dó do seu próximo. É muitas vezes assim, o mundo com a gente, o mundo não vai ter dó de você. O mundo, quando você cair, o mundo vai querer pisar em cima de você. Viver nessa vida não é uma vida, um arco-íris. Viver nessa vida tem que ser costa larga. Andar com Cristo tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Porque a partir do momento que você assume uma posição de caminhar com Jesus, você se torna inimigo do mundo. Satanás ele vem, tira uma foto sua, como eu já falei aqui, leva lá no inferno, tem um hot dog enorme. A partir de hoje essa pessoa é nosso inimigo. Só que Jonas aqui, ele lembrou que tem um esconderijo no Senhor. Ele lembrou que ele pode se entregar para Deus de novo. Ele lembrou que se ele pedir perdão para Deus, Deus vai perdoar ele. Deus vai alcançar o coração dele. Deus vai usar ele como usava antigamente. Porque Jonas, ele era um missionário. Jonas, ele pregava para as pessoas. Em um certo momento aqui, Jonas, ele pensou: eu preciso pedir perdão para Deus. Eu fugi da vontade dele. Eu preciso voltar a caminhar com Cristo. Eu preciso voltar naquela cidade que Deus me mandou e pregar para eles. Porque com certeza tem muitas pessoas lá que Deus tem um plano, que Deus quer investir naquelas pessoas. E Deus nunca investe em ninguém que não vai dar futuro para ele. Deus nunca chama ninguém que vai ser um peso morto aqui na igreja.
Deus, quando Ele me chamou, quando Ele te chamou, é que Deus tem um chamado muito especial na sua vida. Se você está aqui hoje, é um propósito. Se você está aqui hoje, Deus quer te mostrar algo que muitas vezes o mundo não te mostrou. Se você está aqui hoje, Deus Ele quer te dar uma esperança que o mundo não te deu. Caminhar com Cristo, você não fica mais a mesma pessoa. Você não se torna mais a mesma pessoa. Acredito que todos aqui já ouviram o testemunho do Rodolfo Abrantes. Quem já ouviu o testemunho do Rodolfo Abrantes? O ex-vocalista do Raimundos. Poucos, né? Rodolfo Abrantes, ele era o vocalista dos Raimundos. Ele cantava rock. Rock, eu vejo comigo que não é pecado. Rock, não é pecado. É o jeito que você adora a Deus. É questão do seu estilo de adorar. Lógico, você tem que se portar no lugar. Você não vai tocar um rock no momento da adoração. Como é que a pessoa vai se entregar com Deus ali? Com o Jonas moendo na bateria? Não tem como. Não tem como. E o Rodolfo Abrantes, ele tinha uma vida que todo jovem do mundo gosta de ter. Ele bebia, fumava, ele se prostituía, ele se entregava, ele fazia aquilo que mais agradava o seu próprio eu. E em um certo momento a esposa dele começou a ir numa igreja, uma igrejinha lá em São Paulo, uma igrejinha de uma periferia. E ela falou assim: amor, eu comecei para a igreja e agora a gente vai fazer uma campanha de 7 segunda-feiras aqui em casa. E ele falou: tá bom, mas eu não vou participar. Tá bom? E a primeira segunda-feira, as irmãs da igreja chegaram e saiu pela outra porta. Umas 3 segunda-feiras ele conseguiu escapar, mas teve uma segunda-feira que ele fumou tanto, que ele esqueceu que as irmãs iam vir e tocou a campainha. Ele foi atender. As irmãs, não pode entrar, fica à vontade, senta aqui. E as irmãs foram sentar. As irmãs, ele fala que é umas irmãs pequenininhas, uma senhorinha que usava aqueles coques amarrados aqui, ó, com aquela saiona aqui, as irmãs do reteté mesmo, as irmãs do fogo de Deus mesmo. E eles começaram a fazer uma oração, e ele ali, né, na dele, né, fingindo que estava orando, né, na dele assim. Aí de repente, a irmã pede: eu posso empurrar essa mesa para cá? E ele pensou: olha que irmã folgada, quer mudar minha assada do lugar. E de repente, Deus começou a envolver aquelas irmãs ali, e elas começaram no reteté ali, marchando, gritando glória a Deus. E ele começou a olhar aquilo, começou a ver o pessoal falando em línguas, meu Deus. E a esposa dele olhou para ele assim: depois eu te explico tudo, fica calmo. Aí na outra segunda-feira, ele esqueceu de novo. Ele estava tão chapado, esqueceu de novo, que as irmãs lá estavam as irmãs orando em línguas. De repente uma irmã veio perto dele, deu uma rajada de línguas, e ele pegou, ele ficou até são aquela hora. Aquilo que deixou ele embriagado com a droga, com a bebida, com a maconha, ele ouviu aquela rajada de línguas, ele curou na hora. Assustou, meu Deus, o que é isso? E ela veio em direção dele marchando e falou assim: irmão Rodolfo. Ele: oi, você já tem Jesus? E ele falou: já. E a esposa dele falou assim: quando que você aceitou Jesus? Quando que você aceitou Jesus? Eu tenho Jesus. Tá bom. Aí na outra segunda-feira veio a irmã da irmã do coque. É a irmã que as irmãs pediam oração, a líder da intercessão, a irmã do reteté. Aí ela chegou lá assim: a paz do seu irmão Rodolfo. Ele falou assim: deixa eu puxar essa mesa para o lado, porque eu sei que vocês vão querer ocupar esse espaço aqui. E foi. Só que um certo tempo antes, só o Rodolfo e Deus sabia de algo. O corpo dele encheu de caroço. Os parentes dele, a maioria dos parentes dele morreram de câncer. E ele sofreu uma dor no estômago muito forte, que ele não quis ir no médico, mas ele sabia o que era. O seu corpo inteiro começou a se espalhar uns caroços. E só ele e Deus sabia, nem a esposa dele sabia. Aí de repente veio essa irmã da irmã do coque. Falou assim: irmão Rodolfo. Ela veio que nem o pessoal do BOP, né? Irmão Rodolfo. Ele: oi, posso orar por você? Ele falou: pode. Ele abaixou a cabeça, ela começou a orar por ele. E Deus começou a usar a vida dela para revelar coisas que só ele e Deus sabia. Só ele e Deus sabia. Ele começou a sentir aquilo. Será que a minha esposa contou para ela isso?
E de repente ela colocou a mão na cabeça dele e começou a orar. Aí ela desceu a mão, colocou no estômago dele. Ela falou no ouvido dele: irmão Rodolfo, Deus está te curando hoje para mostrar que Ele te ama muito. Ele está te curando aqui porque Ele quer realizar uma obra na sua vida. Ele está te curando porque Ele quer te usar para pregar para jovens. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque só ele e Deus sabia. As irmãs foram embora. Ele foi no banheiro para fazer o teste, para realmente, o que ela falou se foi blasfêmia. Colocou a mão no corpo, sumiu todos os caroços. Não tinha mais nada. A partir desse dia ele começou a andar com Jesus. A partir desse dia, aquele cara todo tatuado, aquele cara de cabelo amarelo, ele pintava o cabelo umas cores meio estranhas. Para quem já ouviu Raimundos antigamente, via que esse cara era meio doido, esse cara. E ele começou nas igrejas, essas igrejas pequenininhas, mas o reteté com Deus. E ele começou a se envolver, e ele fala um certo momento do testemunho dele, que antes dele vir para Cristo, a esposa dele pegava a Bíblia para ler para ele, e ele tentava subordinar a esposa dele. Ele pegava um baseado, fumando ali, e passava para ela também. Ela lendo a Bíblia, chorando, fumando baseado, chorando. Oh Deus, e ele tentava, mas chegou um certo momento que Deus, ele encontrou o Rodolfo Abrantes. Chegou um certo momento que Deus chegou no coração dele e fez aquele convite. Deus escolheu o Rodolfo Abrantes para um dia estar hoje pregando. E a mesma coisa, Deus te escolheu um dia, não para você só vir aqui na igreja. Com certeza aqui, ó, cada um aqui gosta de fazer algo. Alguém gosta de tocar, alguém gosta de cantar, dançar, pregar, alguém gosta de dar um abraço. A pastora Maria Bazuca, ela falou no retiro que o abraço cura, que o abraço, quando ele é sincero de coração, ele faz efeito. E voltando aqui na vida de Jonas aqui, Jonas ele se entregou para Deus de novo. Não que ele tinha se afastado, ele se desviou não, apenas ele não teve coragem de ir naquela cidade. E Jonas falou assim: quer saber? Eu vou me esconder no esconderijo do Senhor e eu vou ir. Salmos 64. Salmo 64, versículo 2. Olha Davi falando com Deus aqui. Esconde-me do secreto dos conselhos dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Davi aqui, ele fez um pedido para Deus. Deus, me esconda, Senhor. Me esconda do meu próprio eu. Me esconda muitas vezes daquele pecado que eu não consigo vencer no momento. Me esconda muitas vezes daquela escolha que muitas vezes eu escolho e eu sempre caio, eu sempre escorrego, eu sempre deixo o teu coração triste. E assim com a gente tem que todos os dias, Deus, não que eu estou dizendo que você vai ser um covarde, se esconder do problema, não que eu estou dizendo que você vai ser um covarde, não, mas você precisa, nós precisamos nos esconder nas asas do Senhor. Nós precisamos nos esconder do nosso próprio eu, porque a nossa maior luta não é contra o diabo muitas vezes não, é contra o nosso próprio eu, que fica o Rodrigo espiritual, o Rodrigo carne querendo brigar. E Jesus te chama para você fazer diferença. Jesus chama você para você impactar os seus amigos. Jesus quer que você não seja mais da mesma maneira como você muitas vezes tem vivido. Ele quer que você venha se esconder no esconderijo dele, embaixo das asas dele. Ele quer que você se entregue para ele. Jó, livro de Jó, capítulo 40 e versículo 21. Jó capítulo 40, versículo 21. Deita-se debaixo das árvores, das sombrias, e no esconderijo dos canaviais e da lama. Jó aqui, é um momento com ele, com Deus, que ele quer se esconder na presença de Deus. Ele começa a se envolver com Deus. Muitas vezes os problemas, ele vem tão forte na gente,
Uma vez eu ouvi uma pregação que as pessoas têm pedido para Jesus voltar, porque eles não aguentam mais ver nesse mundo, eles não aguentam mais ser derrotados, eles não aguentam mais ver o seu sonho ser frustrado. Mas quando a gente caminha com Cristo, vai dar certo. Fala para o teu irmão aí, ó, aguenta firme. Jesus te escolheu. Quero convidar você agora a ficar em pé. A gente vai orar. O Alexandre, ele vai soltar um louvor que Deus escolheu para mim e para você. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você, se você não quiser levantar, se você quiser ficar ajoelhado, se você quiser chorar com Deus, se você quiser pedir perdão para Deus, algo que só você e Ele, esse é o seu momento. Não deixa ninguém tirar isso. Não escolha ficar com aquele pensamento: eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Eu pequei, Senhor. O Senhor te ama. Você é especial. Você tem esse momento que você fique livre com Deus. Você possa se entregar até Ele. Ele te escolheu. Ele quer te dar um abraço nessa noite. Ele não quer que você seja mais a mesma pessoa. Ele quer te dar um perfume novo nesta noite, da presença dEle. Recostar-me no teu peito e descansar, ó Deus. Esconda-me onde o inimigo não me encontre. Esconda-me onde o meu orgulho não me ache. Esconda-me em um lugar secreto, Jesus, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e só descansar. Pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Senhor. Oh, pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Jesus. Oh, oh, esconda-me onde o egoísmo
possa ser sarado, onde eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e descansar. Oh, pois eu nasci só pra ti, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Jesus. Oh Deus, sabe, Senhor, eu descobri que existe um lugar em ti, Pai, onde eu posso me esconder e a glória humana não me impressiona, os aplausos dos homens não me impressionam, onde a sua face está diante de mim, Senhor. Sabe, Jesus, eu te peço, me leva para este lugar, Senhor, onde eu posso descansar no colo do meu papai, que é o Senhor. Pois eu nasci, Senhor, eu nasci só pra te adorar, Senhor. Eu não sou propriedade de ninguém, eu sou propriedade tua, Jesus. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado. Oh, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu quero convidar você para você ser profeta de Deus nesta noite na vida do seu irmão. Eu quero que você faça uns grupos aí, comece a orar um pelo outro. Comece a orar pelo seu próximo, a orar pelo seu amigo que está aí do seu lado aí, ó. Gostaria que vocês ficassem de pé. Gostaria que cada um aqui, ó, fizesse um grupo aí de pessoas aí, ó. Não deixa ninguém de fora. Ora pelo seu amigo nesta noite. Ele precisa da sua oração, você precisa da oração dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor amado Deus, amado Pai, eis aqui nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, pedimos para que nessa noite o Senhor venha nos esconder no teu esconderijo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que nessa noite o Senhor possa nos encher com a tua unção, Pai. Ó Deus, que quando o inimigo vir querer nos derrubar, que a gente possa ficar firme, Pai. Que a gente possa dizer que o Senhor é o nosso esconderijo. Nós não vamos perder, nós não vamos ser derrotados. Ó Deus Todo-Poderoso, sustenta cada jovem aqui nesta noite, Pai. Ó Deus grandioso, venha realizar os teus sonhos, Pai, na vida de cada jovem aqui, Deus. Ó Pai, que aonde eles forem, Deus, a tua presença esteja com eles, Pai. Que onde eles pisarem, Pai, aquele lugar seja abençoado, Deus. Usa a vida deles, ó Pai. Usa nossas vidas, ó Deus. O Senhor é muito importante para nós, Senhor. O Senhor é o nosso esconderijo, Pai. Na tua presença nós encontramos o refrigério. Na tua presença nós somos renovados. Na tua presença o nosso sonho são realizados, ó Deus. Ó Deus poderoso, venha ficar à vontade, Deus. Ó Deus, venha passear no nosso meio, Pai. Ó Deus, venha abraçar cada jovem aqui nesta noite, Pai. E venha tocar lá no íntimo, Pai. Lá onde somente o Senhor sabe, Deus. O Senhor é especial demais, Deus. Nós te amamos muito, Pai. Não queremos viver longe de Ti, Deus. Não queremos mais andar distante do Senhor. Não queremos mais fazer escolha que deixe teu coração triste, Pai. Nos esconda do nosso próprio eu, Pai. Eis aqui as nossas vidas, ó Pai. Precisamos muito de Ti, Deus. Não deixa a gente ser mais o mesmo, Pai. Não deixa a gente fugir da Tua vontade, Deus. Nos ajuda a dizer sim para o Senhor. Nos ajuda a dizer sim para a Tua presença, ó Pai, e caminhar contigo, Deus.
Aleluia. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão aí, ó. Fala, esconde no Senhor. Se envolva com Deus, esconde no esconderijo de Cristo. Você é muito especial. Deus abençoe vocês, pessoal. Bom final de semana para todos aí, ó. Vão na bênção do Senhor, hein? E não esquece de pagar um lanche para mim depois.